Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz Maranhão. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência às nossas aulas de genética, que a gente já vem falando desde o início. Na aula passada, a gente falou sobre heredogramas. A aula tinha o intuito de vocês aprenderem a identificar o heredograma e ler um heredograma. Espero que já tenham assistido a aula, já tenham entendido para vocês poderem entender daqui para frente. Porque a gente vai falar de heranças de algumas características. E eu coloquei uma aí porque a gente vai falar da primeira, que é o albinismo. É uma doença genética que é passada ao longo das gerações, ou seja, passado de pai para filho. Então, a gente tem que entender o que nessa questão das heranças. A gente tem que entender é, como que essa doença ela é transmitida. Então a gente vai entender, vai pegar os conhecimentos lá de Mendel, da herança das características, e vai ler essas informações da transmissão de característica através dos heredogramas. A gente vai usar as informações para montar um heredograma e estudar a transmissão das características. Então vamos entender primeiro o que é o albinismo. Então, o albinismo ele é uma condição na qual as células do indivíduo elas não produzem o pigmento chamado melanina. Então, a pele ela possui células, essas células elas vão produzir um pigmento melanina. Por exemplo, se você pegar muito sol, a pele ela vai ser induzida a produzir a melanina como um mecanismo de defesa. Para quê? Para a pele ela não queimar, porque quanto mais branca for a pele, ou seja, mais clara a pele for, menos melanina ela tem. E o mecanismo de defesa é produzir a melanina. Para quê? Para ficar mais escura e o sol ela não adentrar na pele e acabar queimando as células ali e tendo problemas posteriores com relação a isso. Problemas de saúde, porque pode vir até desenvolver câncer de pele. Então, as pessoas que têm o albinismo é uma doença genética na qual as células elas não produzem a melanina. Se elas pegarem muito sol e não estiverem protegidas com o protetor solar, com óculos de sol para proteger o olho, porque o olho também é mais claro, eles não vão produzir a melanina. Muitos deles possuem o olho arrosado, como você vê aí no caso do coelhinho, é rosa o olho dele porque não tem esse pigmento escuro da melanina. Então, o que vai acontecer? A pele vai queimar, pode vir a desenvolver câncer de pele, pode ter doenças na pele, produzir manchas. Então, é bem complicada essa questão do albinismo. Então, eles têm que estar constantemente se protegendo, não podem pegar muito sol, tem que andar sempre com protetor solar por causa disso. E tem que entender o que? O albinismo ele não é uma doença humana. Ela vai afetar várias espécies animais, inclusive a espécie humana. Se você observar aí, ó, tem o canguruzinho, tem um esquilo, tem o ser humano que tem o albinismo, mas não é só esses. Várias espécies animais já foram identificadas: leão, zebra, todas elas já foram identificadas. Coelho, aquele coelhinho branco, na verdade, ele é um coelho albino, porque é uma doença genética, né, que ele é produzido. É, ele é produzido não, que é uma doença genética, no caso ele não produz a melanina, por isso ele é todo branquinho e o olho dele é em cor roseada, avermelhado. Então, essas espécies elas têm ausência parcial ou total de melanina, pode acontecer em diferentes intensidades, e a pele, cabelo e os olhos dessas pessoas vão ser bem claros, porque elas não vão produzir pigmentos escuros, que é a melanina. Então, olhem para a pessoa e vejam que ela tem o cabelo ali, não é nem loiro, é branco, por causa da ausência da melanina. Então ela tem o cabelo bem claro, os olhos bem claros, a sobrancelha, todos os pelos da pessoa é clara, a pele é muito branca. Então isso não é para ser engraçado, isso não é para ser
vítima de piada, para ser vítima de piadinha, visto como motivo de riso das pessoas. Isso não é engraçado, isso é uma condição genética. A pessoa sofre com isso, ela tem problema de saúde com isso, tem problemas de pele, pode vir desenvolver um câncer. Então não é motivo para as pessoas estarem rindo. Isso as pessoas elas têm que, na verdade, auxiliar, ajudar as pessoas que possuem essa condição genética do albinismo. Então entendam isso. É uma condição na qual as pessoas não podem estar fazendo piadinhas, rindo porque a pessoa é daquele jeito. A pessoa sempre tem que andar com um casaco cobrindo toda a pele, na maioria das vezes com um guarda-chuva para se proteger do sol. Então, tem que se ter essa visão de que isso é uma doença genética que não pode ser levado como brincadeira, certo? Então, as pessoas albinas, elas são muito sensíveis ao sol. Elas podem sofrer queimaduras na pele e facilmente. E por isso, elas devem sempre usar filtro solar e óculos escuros para se proteger. Muitas delas usam mesmo moletom, casaco, usam luvas, usam guarda-sol, guarda-chuva para se proteger desse sol. Andam sempre de sapato, calçado fechado. Por quê? Para evitar esses problemas aí que podem queimar e ter queimaduras graves na pele. Então, já que a gente sabe o que é albinismo, vamos entender então como essa característica é transmitida. A questão é: será que os pais com pigmentação normal nas células da pele, elas podem ter filhos albinos? Então, isso vai depender da história familiar. Quando a gente fala pais com pigmentação normal nas células da pele, isso significa dizer que eles produzem a melanina normalmente. O que ele quer saber é se esses pais que produzem a pigmentação normal da pele, quer saber se esses pais eles podem ter filhos albinos. E isso a gente tem que analisar o histórico da família, ver se já teve histórico de albinismo na família, para então entender se eles podem ou não ter um filho albino. Então vamos analisar. Então, primeiro a gente tem que entender como a doença ela é condicionada, ou seja, como ela é transmitida. O albinismo, ele é transmitido por um alelo recessivo. Então a gente vai utilizar a letra A de albinismo. Albinismo começa com A, a gente vai utilizar a letra A. Se é um alelo recessivo, é o Azinho. Então, sendo assim, a doença, se ela é recessiva, ela é manifestada por um alelo recessivo, ela só vai se manifestar quando em homozigose. Isso significa dizer que a criança, a pessoa, ela só vai ter albinismo se ela tiver azinho, azinho. Homozigose não são dois alelos iguais, sejam eles dominantes ou sejam eles recessivos? Sim, mas no caso é uma doença recessiva, então tem que ser azinho, azinho para manifestar a doença. Se não tiver, se tiver só um azinho, se for azão, azinho, não vai manifestar a doença, porque é uma doença recessiva, então precisa estar em homozigose. Então, a pigmentação normal da pele, ela vai ser condicionada pelo alelo dominante, já que a doença é condicionada pelo recessivo. Quando dominante, ela pode estar em homozigose, que é o azão-azão, ou ela pode estar em heterozigose, que é o azão-azinho. A doença, entendam bem, ela só vai se manifestar se tiver azinho-azinho, ou seja, em homozigose recessiva. Se tiver homozigoto dominante ou heterozigoto dominante, ela tem o alelo ali no heterozigoto. A pessoa ela pode ser heterozigota, ela tem o azão-azinho, ela tem o azinho. Ela vai manifestar a doença? Não. Vai produzir pigmentação normal? Sim, mas ela carrega o alelo da doença. Ela não manifesta a doença, mas ela carrega o alelo. Então vamos supor um casal com pigmentação normal da pele. Beleza. O pai da mulher é albino, ou seja, tem um casal, o pai dela é albino e a mãe do cara é albina. Beleza. O casal tem pigmentação normal, ambos vão ter o genótipo do alelo A, azão, já que eles são normal, ok? Mas, como eles têm pais, ou seja, têm progenitores albinos, com certeza ele tem um azinho. Logo, o genótipo para ambos da pigmentação da sua pele é o que? É azão-azinho, ou seja, eles são heterozigotos. Vocês entenderam isso? Não sei, lendo é meio complicado. Então vamos montar um heredograma para a gente entender o que esse texto está falando. Então ele fala, um casal
tem pigmentação normal. Um casal, aqui ó, o homem e a mulher. Tem pigmentação normal. Se vocês observarem, ó, o quadradinho e o círculo aqui, ó, eles estão em branco. Então não tem a doença, é normal. Mas ele fala, o pai da mulher, ó, é albino. A mulher tá aqui. Quem é o pai dela? É esse aqui. Tá preto. Então tem a doença. É albino. Se ele é albino, lembrem do slide anterior. A doença é recessiva, os alelos eles estão em homozigose. Então, azinho, azinho. A mãe do homem é albina. Então tá aqui, ó. Quem é o homem? É esse aqui. Quem é a mãe dele? Tá aqui. Ele fala ele é albina. Se ela é albina, ela é homozigoto recessivo. Tá aqui, ó. Azinho, azinho. Aí ele fala, se o casal tem pigmentação normal, que ele já falou aqui, ó. O casal tem pigmentação normal da pele. Se o casal tem pigmentação normal, ambos vão ter o alelo azão. Então tá aqui, ó. Azão da mulher e o azão do homem. De quem veio esse azão? Veio daqui, ó. O azão da mulher veio da mãe dela, porque o pai dela tem a doença. Então o pai dela só pode mandar azinho. Lembrem, 100% dos gametas dele aqui, ó, é azinho, azinho. Então não tem como ele mandar um azão. Se ele é azinho, azinho, ele mandou o azinho, tá aqui. O azão veio de onde? Da mãe dela. Por que não tá mostrando aqui o outro da mãe dela? Porque a mãe dela pode ser azão, azinho ou pode ser azão, azão, mas isso não importa pra gente. E é, o do pai veio de onde, o azão? O do cara aqui, ó, veio do pai dele. O pai dele tem pigmentação normal aqui também, ó. Por que não pode vir da mãe dele? Porque a mãe dele tem azinho, azinho. A mãe dele tem a doença, então só pode mandar azinho. 100% dos gametas dela vai ser o quê? Azinho. Então só pode mandar azinho. O azinho veio da mãe dele e o azão veio do pai. Então, o casal tem pigmentação normal, ambos têm o azão, tá? Aqui o azão do pai e o azão da mulher, do casal, né? Mas, como eles têm progenitores albinos, ou seja, a mãe dele é albina e o pai dela é albino, então eles herdaram o quê? O alelo azinho. Então eles herdaram o alelo azinho. E tá aqui, ó, o azinho e o azinho. De onde veio? O dele veio da mãe, que ela só podia mandar azinho. Então não tinha, ele tinha que herdar esse alelo. Ela, da mesma forma, o pai é azinho, azinho. Então ela tinha que herdar esse alelo. Então eles herdaram. Então, logo, o genótipo para eles dois de pigmentação normal é azão, azinho. Ou seja, eles possuem pigmentação normal? Possuem. Produzem melanina? Produzem. Tem a doença? Não tem. Mas eles têm o alelo? Tem, ó. Tá o azinho dele aqui e o azinho dela aqui. Então, eles não vão ter a doença, eles não vão manifestar a doença. Mas os filhos dele, os filhos podem ter? Pode ser que eles tenham um filho albino, sim. Por quê? Ele pode, por acaso, mandar esse azinho e ela mandar esse azinho aqui. Se isso acontecer, ó, vai ser azinho, azinho. Se isso acontecer, vai ser azinho, azinho, ele vai ter a doença, sim. Então, esse heredograma, ele representa a transmissão do albinismo. Então, o traço ao lado do A, do pai, do homem, e o traço ao lado do azão da mãe da mulher, sinaliza que não conhecemos o outro alelo por falta de informações. Ou seja, é isso aqui, ó. Tá um tracinho aqui e tá um tracinho aqui. A gente não sabe o outro alelo. Então a gente não tem informação e a gente não pode afirmar nada sobre isso. Então a gente sabe que um dos alelos é azão. Por que, que a gente sabe? Porque eles possuem pigmentação normal. Mas eles podem ser azão-azão ou eles podem ser azão-azinho. Como que a gente saberia o outro alelo? Se a gente conhecesse os pais dela e aí a gente tivesse aqui as características dos pais dela e as características dos pais dele aqui. Aí a gente poderia determinar. Ou então fazer um exame genético para a gente saber então quais os alelos, certo? Seguimos então. Assim, se a gente já montou um heredograma sobre a doença, sobre o casal lá, do histórico da família, então a gente pode calcular a probabilidade desse casal ter um filho albino. Certo? Podemos? Podemos sim. Agora a gente pode, já que a gente tem as informações. E é esse tipo de informação que é utilizado no aconselhamento genético para dizer se a criança ela pode vir ou não a nascer com determinada doença. Se tem um histórico da doença na família, a
O geneticista ele vai montar toda aquela historinha ali, essa historinha aqui, ó, montada em heredograma. Ele vai montar para, por exemplo, tem 3 doenças genéticas na família. Então ele vai pegar ali dados do bisavô, do avô, dos pais, para tentar chegar ali ao filho e ver se ele tem essa probabilidade de ter a doença ou não. Então, para a gente calcular essa probabilidade do filho ter essa doença, dele ser albino, o que a gente tem que entender? Primeiro, o que temos sobre isso? A gente lembra, a gente sabe que a gente viu nas aulas anteriores que os alelos eles se separam na formação dos gametas. A gente sabe disso? A gente sabe. Por quê? Porque a gente viu isso lá nas aulas das leis de Mendel. Os alelos eles se separam na formação dos gametas. Ou seja, quando a mãe vai formar a gameta, os alelos delas elas vão se separar. Porque a meiose ela vai produzir células gaméticas com metade do material genético. Por isso que os alelos eles se separam. Lembram disso? Espero que sim. A meiose é uma célula vai ser dividida em duas e duas vai ser dividida em quatro. Ao final da meiose, 4 células, cada uma delas tem metade do material genético. É por isso que os alelos se separam na formação dos gametas. Então, se eu tenho uma pessoa albina, ela tem azinho e ela tem azinho. Quando esses gametas se separarem aqui, ó, que tipo de gameta vai formar? Azinho e azinho. Não tem como formar outro gameta. Se for azão, azão, se aqui fosse azão, quando fosse formar gameta, seria metade azão e metade azinho, certo? E se fosse azão, azão, 100% dos gametas ia ser o quê? Azão. Segundo, na fecundação, os alelos eles voltam a se unir, combinando-se ao acaso. Já falamos disso? Falamos. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide ele encontra com o óvulo e os gametas eles se unem. Ou seja, o gameta que veio do pai ele vai trazer um alelo. O gameta que veio da mãe vai trazer outro alelo. Eles vão se unir, eles vão se combinar. Isso é determinado, eu quero esse? Não, é totalmente ao acaso. É o que der certo, o que se encontrar é que vai acontecer. Por isso que é ao acaso. Então a gente sabe disso também, porque a gente já falou disso também nas aulas de mendelismo. E terceiro, a gente vai utilizar o quadro de Punnett. Esse quadro ele é utilizado para mostrar os gametas formados e as possíveis combinações de genótipo, certo? Então vamos lá. Qual gameta não? Qual é o genótipo da mãe? Então volta aqui, ó. O genótipo da mãe é azão, azinho. E o genótipo do pai é azão, azinho. E a gente quer ver a probabilidade do filho deles ser albino. Então aqui, ó, genótipo do pai, aqui é o masculino. Qual o gameta do pai? Metade do gameta é azão, metade do gameta é azinho. Por quê? O genótipo dele é azão, azinho. E o da mãe, a mesma coisa, ó. Metade azão, metade azinho. Por quê? Porque eles são azão, azinho. Ah, professor, e se fosse azinho, azinho? Então seria aqui, ó, azinho e seria aqui azinho. E se o pai fosse azão, azão? Aqui seria azão e aqui seria azão. Ah, mas todos são azinho, azinho, azão, azinho. Então eu coloco aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, certo? Então vamos lá. Agora vamos ver quais são as possíveis combinações. As combinações são acaso, então a gente tem que ver todas as combinações possíveis. Então, a primeira combinação é eu junto esse com esse. Então, ó, azão, azão. Tá aqui, ó, azão, azão. Qual a segunda combinação? Azão, azinho. Tá aqui, ó, azão, azinho. Terceira, azinho, azão. Tá aqui, ó, azão, azinho. E quarta, azinho, azinho. Tá aqui, ó, azinho, azinho. Então, vocês veem aqui, ó, azão, azão é o quê? Pigmentação normal. Azão, azinho, pigmentação normal. Azão, azinho, pigmentação normal. E azinho, azinho, albino. Tem probabilidade de ter um filho albino? Tem. É alta? Não é alta. Porque vocês veem, ó. 1, 2, 3. 3, pigmentação normal. E 1 é albino. Ou seja, a probabilidade é de 3 para 1. Significa dizer que a cada 4 filhos que esse casal venha a ter, um pode ser albino. Isso é probabilidade. Isso é certeza que vai acontecer? Não. O casal pode ter
4, 5, 6, 7, 8 e todos serem normais. Ou pode ter 10 filhos e todos serem albinos. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a combinação é ao acaso. Essa combinação é ao acaso. Esse cálculo aqui é para dizer o quê? Que o casal tem sim a probabilidade de ter um filho albino. E qual é essa probabilidade? 25%. Ou seja, a cada gravidez do casal, 25% de chance daquele filho ser albino. A toda gravidez dele vai ser assim. Toda gravidez do casal vai ser assim. A 25% vai ser a chance de ser albino. Pode nascer albino? Pode. O segundo pode ser albino? Pode. O terceiro pode ser albino? Pode. Por quê? Porque cada geração não, a cada gravidez é essa mesma porcentagem aqui de chance, ó. Pode ser normal? Pode. Mas pode ser albino? Pode ser também. Mas a chance de ser albino é menor. É apenas 25% de chance. Se de ser albino é 25%, de ser pigmentação normal é o quê? 75%. Por quê? 75 mais 25 é quanto? 100%. Professor, como é que você sabe esse cálculo aí? Olha, a soma disso aqui, ó. A soma disso aqui é o quê? É 100%, porque é todas as probabilidades do casal ter todas as chances do casal, dos filhos do casal. Então é 100%. São quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro. 100 dividido por 4 é igual a quanto? 25. Certo? Então a possibilidade são 4 possibilidades e as 4 possibilidades é 100%. 100 dividido por 4, 25. Então, ó, 25, 25, 25, 25. 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. 3 pigmentação normal. 3 vezes 25, 75. 1 vezes 25, 25. Entenderam? Então, 25% de chance de ter um filho albino. Pode ser representado assim, ó, 3 para 1, porque é 3 normal para 1 albino. Pode ser representado 75% normal para 25% albino. Ou pode ser isso aqui, ó, 3 quarto normal e 1 quarto albino. De onde saiu isso, professor? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui 4, tá aqui 4. 1, 2, 3, tá aqui, ó, 3. 1, tá aqui, ó, 1. Aí como que você vai ter esses 25 aqui, ó? É só você fazer aqui, ó, 1 quarto vezes 100. E aqui eu vou ter 1. Então, ó, igual. 1 vezes 100, 100. Passo o traço. 4 vezes 1, 4. 4 dividido para 100, 25. A mesma coisa aqui, ó. Você coloca 3 vezes 100 sobre 1. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 1, 4. 300 dividido para 4, 75. Certo? Então espero que tenham entendido isso aí. A gente vai praticar mais? Vamos sim. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre outras características que são transmitidas. Vamos analisar hidrograma, vamos analisar os cálculos. Vocês têm que aprender a fazer esses cálculozinhos. Vou passar uma lista posteriormente para vocês praticarem esses cálculos. E quero também mais na frente fazer uma live, fazer uma aula é, online mesmo, com interação direta com vocês, para a gente testar então, ver se vocês estão entendendo ou não essas aulas, certo? Espero que estejam gostando de genética. Eu particularmente amo porque é minha área de pesquisa, de pós-graduação. Então estudem, tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.